Sejam muito bem-vindos ao Ninecast, o podcast da Nine. Nessa primeira temporada, nós vamos conhecer então todos os temas que estão conectados com a Nine. Vamos ali ter momentos de conversas, comunhão, edificação, muito aprendizado. Nós temos certeza que esses episódios vão edificar muito a sua vida. Eu me chamo Rayana, sou uma das hosts, deste programa. E eu sou o Marcelo, sejam muito bem-vindos ao podcast da Nine, o Ninecast. Nós teremos um episódio a cada mês e teremos alguns cortes durante a semana. Então, clica aí, curta a nossa página, curta a página da Nine no Instagram, siga a nossa página no Instagram, curta a nossa página no YouTube. Estaremos com uma página no YouTube também, lançando os episódios mensalmente. E hoje, para abrir esse podcast, estamos aqui com um convidado especial, a pessoa que idealizou esse projeto da Nine, Rômulo Carvalho. Rômulo, como você está? Tudo certo com você? Graças a Deus, tudo bem. É um privilégio poder estar aqui, poder falar com vocês que estão nos ouvindo também. Sabemos que sempre podemos crescer, em conhecimento, sermos edificados. Eu espero que todos os episódios, todos os episódios e as coisas que nós fomos fazendo aqui no Ninecast possam abençoar as pessoas todo mês, ficarem ligados, possam crescer. Com certeza vai ser algo especial, podemos conversar aqui um pouquinho. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para abrir aqui o nosso podcast. Rômulo, você pode explicar para a gente o que é a Nine Academia de Influência, como que foi esse processo de você idealizar a Nine, como que funcionou isso? Você pode abrir um pouco para a gente? Com certeza. Eu fico surpreso de ver uma pergunta tão rápida assim já, E ainda mais a respeito sobre a Nine. O que é Nine, Principalmente porque vocês são Niners, Vocês já fizeram já fizeram o curso. Não sei, vocês foram da mesma turma? Não, eu sou formanda do terceiro time ali, da Nine, da terceira turma 2023. E eu, quarta turma 2024. Ah, que legal. E aí é legal falar isso de turmas, porque hoje está rolando a quinta turma da Nine, já é o quinto ano. Quinto ano, a quinta turma. A gente viu nesses 5 anos tantas transformações, tantos jovens sendo transformados. Então, por isso que a gente até inicia com essa pergunta, Marcelo? A gente sabe que para a gente ver toda essa transformação, antes de tudo isso, precisou começar por um sonho, precisou começar ali por uma ideia, Então, se você puder compartilhar um pouquinho mais com a gente. Uma das coisas que eu acho interessante na Bíblia é que no começo Deus criou, depois as coisas nascem, E quando a gente fala de projetos, eu acho que mais do que eles serem criados, Deus primeiro, ele semeia em nós uma ideia, ele nos semeia uma palavra e, de repente, essa palavra vai sendo gerada, até que ela venha à luz, até que ela se torne a existência. Então, quando eu vejo a Nine, quando eu lembro do processo de idealizar a Nine, uma das coisas que eu até trouxe aqui um texto, mas uma das coisas que esse texto fala comigo é 2 Pedro 3,18, que diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Sabe, esse texto ele diz que nós podemos crescer em graça e conhecimento. E ele não diz que é apenas para alguns, ele diz que é para todos. Não. E uma das coisas que me chamava a atenção quando eu estava ali com meus 18, 19 anos, é que as pessoas imaginavam que estudar a Bíblia, ou até, vamos colocar assim, ou melhor que isso, desde antigamente as pessoas acham que estudar a Bíblia ou estudar alguma coisa é para quem quer seguir aquela carreira dentro da igreja. Só pastores, só quem quer ser pastor, ou padre, ou monge, eles vão lá para os monastérios e vão se dedicar ao Senhor, E tem aquele lugar assim que é para os que querem trabalhar na igreja. É os que, eu não sei o que eles fazem na igreja, mas eles querem ir lá, eles querem ser padre, eles querem ser pastor, eles querem ser monge, alguma coisa, então eles vão para lá. E essa cultura veio vindo durante um bom tempo. Você encontra o seminário vai formar o pastor, e não encontrava nada que forma o cristão. Uhum. Depois de um tempo, o seminário começou a formar o líder de louvor também. Mais recentemente, agora, você pode ir para um seminário, para uma escola bíblica, alguma coisa assim, e daí você pode ser pastor, líder de louvor ou líder da área criativa da igreja.
né? Alguma coisa assim, mas tudo voltado para a igreja. E eu ficava pensando, mas se nós podemos crescer em graça e conhecimento, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, isso é para todo cristão. Isso é para todas as pessoas. E como que a gente pode levar esse ensinamento a todas as pessoas? E acho que Deus foi gerando dentro de mim essa ideia, então, né, que todos podemos usufruir do conhecimento bíblico. Todos aqueles que desejam crer em Cristo Jesus, todos aqueles que desejam viver a sua vida na cosmovisão cristã, eles deveriam ter acesso a um conhecimento bíblico mais profundo. E aí surgiu a ideia, então, de termos um lugar que, baseado em uma cosmovisão cristã, formasse líderes sociais e não apenas líderes para a igreja. Muito E aí legal. daqui vem a Nine, né? Para isso nós tratamos a identidade das pessoas, a habilidade das pessoas. Para isso nós tratamos, ensinamos quais são as áreas de influência das pessoas. E aí a gente chegou à conclusão de que Deus estava nos conduzindo para um projeto que tivesse a visão de salvar cidadãos para inspirar o mundo. Bom, muito legal. É algo legal que você falou assim, a gente ali capacita, né? Então, líderes sociais, né? E é muito legal porque temos hoje pilares dentro da Nine, né? Então, primeiro a gente conhece a identidade, nós treinamos nossas habilidades e nós, então, inspiramos o seu mundo, né? Acho que já é bem legal a gente trazer um pouquinho mais desse conceito desses 3 pilares. Então, vamos começar ali pelo primeiro pilar, né? Conhecendo a sua identidade. Como que, então, os alunos podem conhecer o que é conhecer essa identidade para o aluno, né? Como que isso acontece dentro da Nine? O que é identidade, antes de tudo? Acho que identidade é a sua identificação, né? É o que descreve quem você é, o que apresenta às pessoas o que você é. E aí, uma das coisas que a gente precisa entender do porquê a Nine funciona em 3 pilares, né? Todas as matérias, todas as aulas vão estar baseadas nesses pilares. Um deles é conhecer a sua identidade. Que antes de fazer qualquer coisa, a Bíblia nos ensina a ser. Ou seja, nós somos, por isso fazemos. Todo mundo, toda a cosmovisão contrária à Bíblia vai dizer que se você fizer, talvez você se torne. Um dia. Um dia. Um pensamento das religiões se você for bonzinho, se você agradar, se você não sei o quê, talvez um dia você se torne um semideus. Talvez um dia você alcance... E, na verdade, a Bíblia diz que nós fomos feitos na imagem de Deus e, por isso, podíamos cultivar o jardim. Nós fomos feitos agora na imagem do Filho, que é Cristo Jesus, e, a partir daqui, nós agimos. Então, primeiro, Deus nos coloca a imagem do que somos, para depois fazermos. É diferente. Então, a gente pode dizer o seguinte: identidade é saber o que Deus diz a nosso respeito e concordar com isso. Muito bom. Aí você disse ali, concordar, saber o que Deus diz a nosso respeito e concordar com isso, né? Como que é ensinado na Nine, né? De que forma isso é ensinado na Nine? Essa identidade, esse saber quem nós somos em Deus, quem Deus é e quem nós somos em Cristo Jesus. Então, Deus é aquele que conhece, Deus é aquele que fala, Deus é aquele que é a verdade, né? Deus é aquele que transmite o conhecimento dele para nós. E quando nós recebemos essa verdade, é que encontramos a liberdade de sermos humanos, de estarmos em justiça, de estarmos no lugar onde Deus, de fato, tem para nós. E ele fala a respeito disso. E ele disse isso tudo, deixou escrito isso nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Então, nós temos na Nine uma parceria com um curso de teologia livre, que é o curso da FATEM. E a FATEM, então, ela é um curso de 16 módulos que são ofertados em 2 anos. Mas, para a Nine, nessa parceria, nós fazemos os 16 módulos em um único ano. Então, é um curso que é focado na revelação bíblica. É um curso que é focado nas Escrituras. Você vai ver que é um curso ele é um curso de teologia ministerial, ou seja, um curso de teologia prático, um curso de teologia que traz muito a aplicação bíblica para o nosso dia a dia, para as nossas vidas.
E quanto mais eu conheço, ela tem por base todas as bases da teologia sistemática, mas de forma mais prática. E quando eu conheço quem eu sou, então eu posso exercer ministério. Ministério é serviço. Ministério não é para pastor. O pastor tem um ministério. Não, o médico tem um ministério. Né? Ele está exercendo um serviço. A esposa que lá com sua família decidiu ficar em casa, cuidar dos filhos, né? A gente diz assim, dona de casa, né? Ela tem um ministério. O estudante tem um ministério. São pessoas que estão servindo a sociedade, servindo de alguma forma. E esses, então, conhecendo quem são, melhoraria o serviço deles muito e muito. Porque eles não estão tentando se tornar. Por eles saberem quem são, eles podem exercer seu serviço. Por isso nós temos aula de teologia. Porque não tem ninguém que conheça melhor quem é a humanidade do que aquele que criou a humanidade. Ou, em Cristo Jesus, aquele que nos gerou. Né? Então, por isso nós perguntamos para Deus. Queremos saber o que Deus tem para falar a nosso respeito. Muito bom. Como Deus me vê, como eu vejo Deus, né? É uma das coisas que a gente aprende ali num dos primeiros intensivos, né, dos intensivos ali da Nine. Bem legal também. E, assim, eu acho muito legal trazer esse conceito, porque os jovens hoje, a gente, de fato, existe uma geração ali que fica pensando, né? Eu faço para daí eu me tornar. Mas já ali nessa idade, quando a gente tem a possibilidade de aprender isso que eu sou, essa é a minha identidade. Eu sou, é por isso que eu posso fazer. Eu não estou buscando fazer essas coisas, eu sou, por isso eu faço. Isso muda tudo. Isso aí é uma metanoia muito grande, né? Isso muda a intenção de todas as coisas. E aí nós temos também um segundo pilar, né? Treinar suas habilidades. Isso. Então, eu lembro que na época ali que eu fiz, né, a Nine, a gente teve aula desde informática, programação até robótica. A gente criou um robô lá, colocou um comando para o robô fazer as coisas que a gente queria fazer. Ele sabia o que era ali uma barreira, virava para a esquerda, virava para a direita, assim, muito legal, né? E conta um pouquinho pra gente também, né? Agora que a gente sabe, então, quem a gente é, nós temos habilidades, nós temos dons e nós treinamos esses 9 meses também, né? Temos aulas ali baseadas nessas habilidades, né? Treinar essas habilidades. Isso, essa vai ser a estrutura do curso, os pilares. Um primeiro pilar, conhecer a sua identidade, né? Você que está nos escutando aí em casa vai construindo esse pensamento junto com a gente durante o programa, tá? Conhecer sua identidade. Agora vamos falar a respeito de um segundo pilar, que é o pilar treinar as suas habilidades. Né? A Raina está falando de diversas e diversas aulas que tivemos, de diversas habilidades diferentes. Por quê? Porque o curso te leva a experimentar diversos tipos de habilidade, mesmo que essa não seja as suas. Né? Em alguns lugares o aluno tem que sair muito da zona de conforto para participar, e em outros ele fala, essa é minha área. Né? Alguns estão lá no esporte falando, essa é minha área. Outros estão na robótica falando, para mim é simples. Outros estão em idiomas falando, cara, amei isso aqui. Né? Mas tem diversas habilidades ali que são diferentes. Hoje são ofertadas essas habilidades através de jornadas. Então, nós temos 7 jornadas ali. São as jornadas do empreendedor, jornadas de idiomas, jornada civil, jornada criativa, né? Que vai desenvolvendo as habilidades, não só dizendo assim, você precisa ter oratória. Não, mas no meio da jornada criativa, nós temos aula de oratória, e aí mostra como essa oratória pode ser aplicada na sua vida. Não é só, você tem que fazer esse curso. Você tem que aprender esse soft skill. Não, dentro da jornada, para que você possa produzir algo no final de cada uma dessas jornadas. Né? Mas por que é importante aprendermos as nossas habilidades? Sabendo quem somos, é importante sabermos quais são os talentos que Deus depositou em nós. Né? Deus dá talento aos homens. É verdade. E quando nós temos um talento, é igual... Vamos pensar um bebezinho que nasceu. Ele nasceu com o potencial de andar? Sim. Sim. De respirar? Sim. De comer? Sim. Ou seja, já foi dado isso a ele. Mas ele sabe já andar? Ele sabe já comer sozinho? Ele sabe já tomar um banho? Não. Então ele tem esse talento, mas ele tem que ser desenvolvido. Por isso que nós precisamos treinar as nossas habilidades para desenvolvermos os talentos que foram colocados em nós.
Tem uma passagem que fala de moedas, fala de talentos, moedas do talento bíblico. Mas se a gente usar para uma aplicação nossa, né, Deus deu a um 5 talentos, a outro tantos talentos, a outro tantos talentos, e a um talento. Tem diferença no número de talentos? Não. Significa que Deus ama mais uns ou outros? Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, existe um talento em você que você pode desenvolver. Né? Essa é a questão. E um recebeu 5 talentos, granjeou, treinou, melhorou os seus talentos e trouxe mais para o Senhor. Outro pegou esse talento e enterrou. E aí não trouxe nada. O que treinou, Deus disse, servo bom e fiel. Ao que não fez nada, Deus disse, servo negligente. Ou seja, Deus nos dá capacidades, habilidades, e eu e você podemos treinar essas habilidades. Por isso é muito, muito importante estudarmos. É muito importante praticarmos, é muito importante a repetição nas nossas vidas. É importante treinarmos as habilidades, desenvolver os talentos que Deus tem. Não desenvolvermos esses talentos, eu diria que é uma negligência com relação à graça de Deus, ao favor de Deus, ao talento que Deus nos entregou. Sabe? Por isso é importante saber quem é e também é importante saber quais são os seus talentos e desenvolver esses talentos. Muito bom. Você falou sobre talentos, estamos falando aqui sobre o pilar 2, treinar essas habilidades. A gente também, pelo que a gente já viveu ali na Nine, né, temos uma parte desse pilar que se chama PEFs, né, onde cada aluno ele é inserido em alguma área, alguma das áreas da igreja, e ali também para treinar as suas habilidades, porque nós treinamos nossas habilidades, saímos da nossa zona de conforto, justamente aquilo que você disse, né? Você leva o aluno é levado a sair da zona de conforto e ele acaba adquirindo uma habilidade nova, né? Você pode falar sobre como que funciona também o PEF, sobre como que isso impacta na vida, né, do aluno? Não, com toda certeza. Uma das coisas que a gente precisa entender é que Paulo diz assim, eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo, ou em mim. Ou seja, desenvolvermos as nossas habilidades sabemos, reconhecemos que a graça de Deus está comigo e eu posso avançar no meu trabalho. E quando a gente fala dos PEFs, os PEFs foram criados para expormos os alunos à liderança. Então, quem é o melhor líder? Aquele que sabe ser liderado. Porque se você não sabe receber orientações, como você vai liderar as pessoas dizendo que recebeu uma orientação de Deus? Né? Então, o melhor líder é aquele que sabe ser liderado. É aquele que sabe ouvir a voz de Deus, se sujeitar à voz de Deus e seguir o seu caminho baseado na voz de Deus. Né? Então, o que a gente faz? Os PEFs são divididos em 3 etapas dentro do curso. Hoje temos essa parceria ali na Comunhão Cristã. Então, a igreja permite que alunos sejam expostos aos líderes que trabalham dentro da igreja para, né, terem acesso a diferentes tipos de liderança. Então, um vai lá e aquele líder ele é um líder mais objetivo. E aí aquele aluno fala, uau, tem liderança mais objetiva. O outro líder é aquele que é mais motivacional, trabalha com todo mundo a motivação. E tá errado algum deles? Não. São perfis de liderança que devem se encaixar nos lugares específicos para que para trazer o que é necessário para aquela área. Então o aluno tem essa oportunidade. Num segundo momento, o aluno ele já tem acesso a um evento que nós desenvolvemos. Isso é muito legal. Então, ele participa desse evento e agora eles já estão em equipes, fazendo os PEFs em equipes. E ali agora eles já têm as suas opiniões de liderança e eles estão aprendendo como eu me sujeito à equipe. Né? Eu estou liderando e eu também estou sendo liderado. Mas não por uma hierarquia definida. Porque se eu digo, esse é o líder, obedeçam, todo mundo fala, tá bom. Agora, vocês são todos iguais. Como vocês trabalham, como que um lidera o outro, aqui você está aprendendo a liderança inspiradora.
Não a liderança de influência, imposição, mas a liderança inspiradora. Como eu, mesmo sendo igual, posso inspirar você a também participar da minha ideia e como eu posso ser inspirado a participar da sua ideia. Liderança. Os PEFs falam de liderança. E em terceiro lugar, todos os alunos escolhem um lugar onde eles possam ir. Né? Qual é a área de influência que você quer, que você entende que Deus está direcionando você? Negócios. Então nós temos empresas parceiras, temos políticos parceiros, temos escolas parceiras, temos, enfim, universidades parceiras, pessoas que recebem os alunos para que os alunos possam aprender a desenvolver a sua liderança, desenvolver o que eles desejam fazer, ver se aquilo que Deus está conduzindo eles estão escutando de forma correta lá nas áreas de influência que eles escolheram. Então, primeiro eles passam por uma grande aula de liderança para depois ir para um ambiente já fora da igreja, um ambiente social onde eles possam também aprender a inspirar pessoas. Bacana. Você falando sobre liderança, né? Um dos intensivos, né? Nós temos quatro intensivos, né? No nosso ano curricular da Nine, né? O terceiro intensivo, né? Justamente é um curso sobre liderança, né? Então, é legal que esse curso é no meio do ano, né? E já está nessa transição, né? É tudo pensado, né? Eu gosto da forma como é tudo pensado, a forma como é estruturada, né? O curso de liderança no meio do ano, próximo mês ali, né? Em agosto já temos ali a preparação para esse evento. Ali em setembro já começa essas empresas. Então você já entra nas empresas com uma mentalidade diferente, né? Você aplica aquilo que você aprendeu nas empresas também, né? Isso é muito bacana. Muito legal. E até puxando algo que você falou, né? Sobre, agora que eu tô treinando, tenho a possibilidade de ir para um PEPS, ali para uma empresa com base na minha área de influência. Vamos desenrolar um pouquinho mais essa conversa, né? Hoje também, o terceiro pilar que a gente tem ali na Nine é inspirar o seu mundo. E a gente sabe que a gente aprende, então, algumas áreas de influência. Nós vamos sendo capacitados, de fato, nessas áreas de influência, né? Conta um pouquinho pra gente também como que é esse pilar, como que surgiu ali essas 7 áreas. Né? Lembrando aqui, nós estamos construindo esse pensamento juntos. Conhecer sua identidade, treinar suas habilidades. Eu conheço minha identidade ao receber essa informação de Deus, né? Isso molda a minha cosmovisão. Eu tenho habilidades que me foram entregues porque eu posso desenvolver. Mas para que essas habilidades desenvolvidas? Para que eu preciso desenvolver habilidades? Por que eu preciso falar inglês? Por que eu preciso saber de programação? Por que eu preciso saber como que funcionam as empresas? E aí é que o objetivo central do treinar essas habilidades é servir pessoas. Esse é o papel do rei, que Deus nos chama de reis da terra, com relação ao seu próximo. Servi-los, abençoá-los. Então, quando eu sei quem sou, eu não tenho problema em servir. Quando eu tenho minhas habilidades desenvolvidas, eu sirvo melhor. Mas aonde é que eu vou servir? Aonde que eu posso me envolver? Chega ali, 16, 17 anos, o aluno está se perguntando, né? O que eu vou fazer de faculdade? Que vestibular que eu vou prestar? A pergunta dele para aqueles que têm essa compreensão, em que área eu vou me desenvolver para servir a sociedade? Não é? Então, nós temos esse terceiro pilar agora, que é o pilar do inspirar o seu mundo, onde nós ofertamos aulas em 7 áreas de influência da sociedade e o aluno tem um panorama geral de cada área, das áreas que nós definimos aqui. Existem diversos estudos a respeito de áreas de influência. Uns dizem 7, outros dizem 9. Já li estudos sobre 18 áreas de influência da sociedade. E o que a gente fez, então? Estudando, pegamos referências a respeito desses assuntos e separamos 7 áreas de influência da sociedade, que são as quais decidimos ensinar aqui. Pode existir mais? Pode existir menos? Também. Mas nós decidimos ensinar essas 7 áreas aqui. Que essas áreas, então, nós compreendemos que desenvolvem, são áreas de transmissão de conhecimento.
são áreas que não são pensantes em si. Elas sempre são influenciadas por uma ideia e transmitem essa ideia. Muito bom. Entende? Então, a gente ensina como se envolver nessa área, para que a cosmovisão cristã que você tem possa ser transmitida através da área que Deus está te conduzindo. Perfeito. Romulo, tem um desafio para você. Você sabe me listar quais são as 7 áreas de influência? Ah, com certeza eu sei. Né? A gente trabalha aqui 7 áreas mais igreja. Então, a gente diz que existem áreas que formam mais a mentalidade da sociedade. Essas áreas são educação e comunicação. A gente diz que existem áreas que influenciam mais a produtividade da sociedade. E essas áreas são política e economia, negócios. E a gente diz também que existem áreas que produzem melhor qualidade de vida para a sociedade. E essas áreas são ciência e tecnologia, serviço social e arte e cultura. Né? E aí a igreja está no centro disso tudo, transmitindo o verdadeiro conhecimento, que é a palavra de Deus. Bacana. Muito bom. Quer perguntar? Não, acho que é isso, né? Eu lembro exatamente quando a gente tinha as aulas, né? E a gente ia desenvolvendo e entendendo essas áreas sobre uma mentalidade saudável, sobre uma produtividade saudável, sobre essa qualidade de vida, né? E é muito legal a gente ter esse entendimento de que existem áreas que eu posso influenciar, que eu posso inspirar, com habilidades, dons que Deus já me deu, né? E agora eu posso utilizar isso para servir as pessoas. Uma das coisas que mais me marcam, assim, é saber que agora eu posso treinar, eu posso inspirar, não pensando no meu benefício. Não é algo individual, é algo coletivo. Eu não penso em, deixa eu treinar isso aqui, deixa eu me especializar nessa área para eu construir uma carreira, para pensar, porque deixa eu ir nessa área aqui porque os estudos dizem que é um salário maior, deixa eu ir nessa outra aqui porque os estudos dizem que aqui está muito bom, está favorável. Não, agora eu posso entender que eu tenho as minhas habilidades e eu faço isso não como um benefício individual, não é algo próprio. Eu faço isso para servir as pessoas, para ser uma bênção. Nem pelo que as circunstâncias me dizem. E nem pelo que as circunstâncias vou dizem. fazer esse curso porque dá dinheiro. Exatamente. Não é? Tem muito disso. Eu vou fazer esse curso porque me dá dinheiro, porque isso aqui realmente vai me, sei lá, me colocar num padrão aqui que me... E assim as pessoas anulam, por causa das circunstâncias, aquilo que Deus diz a respeito delas. Né? E nós queremos que pessoas que saibam quem são estejam nessas áreas de influência. Diferente de pessoas que querem dominar as áreas de influência e obrigar as pessoas a viverem o que elas querem que os outros vivam. Esse não é o nosso objetivo. Não queremos dominar, né, os montes, não queremos essa coisa toda. O que nós queremos é que aqueles que saibam quem são e que tenham a habilidade desenvolvida sirvam as pessoas. Ao servirmos as pessoas, nós revelamos o próprio amor de Deus. Então, ao pregarmos, anunciarmos as nossas cosmovisões no serviço que realizamos dentro das áreas de influência, nós alcançamos, primeiramente, a revelação de Deus nos lugares onde estamos. Não importa qual seja o lugar. Nós podemos revelar Deus. E aí, ali, pelo nosso modelo mental, pelas nossas falas, por aquilo que pregamos, por aquilo que vivemos, estamos revelando a Deus. E isso leva, primeiramente, as pessoas a crerem em Cristo Jesus, mas isso também leva as pessoas a receberem um modelo mental diferente, trazendo uma qualidade de vida melhor para a sociedade do que do que uma mentalidade focada nas coisas egoístas, nas coisas, vamos dizer assim, que Satanás ensina, né, nos modelos do mundo. Mas Deus tem um modelo de pensamento sobre o ser humano perfeito. Então, se nós conseguirmos transmitir isso, as pessoas podem reconhecer a Cristo Jesus, encontrar a salvação, mas também podem participar de um modelo mental que é edificante, que é de exortação, que é de consolação, que é para o nosso crescimento. Isso traz a qualidade de vida para a sociedade. Isso muda muito. Isso muda, né? tudo. E isso se torna o nosso objetivo, né? As pessoas poderem pensar como Deus pensa a seu respeito. Amém. Você estava falando, né? Eu vou pegar ali um texto que você falou sobre, que Paulo fala lá em Coríntios, né? Que a graça não foi em vão, né? Antes trabalhei mais que todos, né? Mas
mas não eu, a graça comigo, né? E trabalho é servir pessoas, né? Trabalho é serviço, né? Trabalho não é você... Muitas pessoas, né? Até mesmo, né? Pessoas já formadas, né? Mas pessoas que estão escolhendo algum curso, pessoas que estão escolhendo aquilo que vão fazer pelo resto da vida. As pessoas se definem pelo que elas fazem, né? Então, se eu pergunto pra você, né? Quem você é? A pessoa fala, eu sou um engenheiro. Não, isso é o que você faz. Não Mas quem você é? é. A pessoa não conhece quem ela é em Cristo. Ela não conhece da identidade dela. E aí ela faz... E aí justamente, né? Se você não conhece quem você é, se você não conhece quem você é em Cristo Jesus, você passa a fazer algo para tentar ser, né? E essa questão de servir pessoas, né? A gente aprende muito, né, na Nine sobre... Tem uma aula também, né, na FATEM, né, sobre reis e sacerdotes, né, também, né, que o sacerdócio, né, ter o relacionamento com Deus. Então, primeiro, né, eu sei quem eu sou, sei quem Deus é, né, e através do sacerdócio eu posso reinar em vida, e reinar em vida é servir pessoas, né. Então, você pode explicar um pouco pra gente, né, sobre essa reflexão, né, sobre o rei e sacerdócio, né, sobre como que isso é tratado na Nine, como que é ensinado isso? Assim, antes de entrar nesse assunto, eu acho que a gente precisa entender algumas coisas. E ali, falando ainda do terceiro pilar da Nine, a Bíblia nos ensina que a glória de Deus é ocultar certas coisas. E a glória dos reis é descobri-las. Então, trabalho, quando a gente fala sobre trabalho, ele tinha um viés antes da queda do homem e um viés depois da queda do homem. Né? Vai me acompanhando. Antes da queda do homem, Deus disse assim: você está aqui na minha presença, eu plantei esse jardim, e agora o seu trabalho é cuide e cultive. Das coisas que tem aqui, você é o mordomo. Você pode descobrir tesouros dentro dessas coisas. Um exemplo bem simples, né? Adão poderia olhar para uma árvore e descobrir um tesouro chamado cadeira dentro dessa árvore. O tesouro já está lá, só não estava descoberto, né? Então, o trabalho, quando nós temos um trabalho baseado na pessoa de Cristo Jesus, ele não é um trabalho, do suor do seu rosto você tem que garantir o seu pão, né? Ele é um trabalho de descobrir tesouros, e esses tesouros refletem o domínio sobre a terra e refletem o serviço ao próximo. Tá entendendo? Agora, quando o homem caiu, quando o homem se rebelou contra Deus, pediu independência, né? Independência ou morte? Tá bom, morte. Né? Foi, né? Aquele negócio todo. E aí ele foi colocado, infelizmente, não pelo desejo de Deus, mas ele teve que ser, mas pela, né, justiça, teve que sair da presença de Deus. Agora ele já não tinha mais esse relacionamento com Deus. E o trabalho já não era mais de descobrir tesouros. O trabalho era de resolver problemas para que eles pudessem, do suor do rosto dele, tentar ganhar o pão. E Deus diz, só que a terra não vai dar da sua força. Ou seja, os tesouros vão ficar bem escondidos, né? Bem escondidos. E aí a gente vê que em Cristo Jesus o nosso serviço, o nosso trabalho é restaurado. O objetivo do nosso trabalho é restaurado. E grandes tesouros foram descobertos por pessoas que reconhecem Jesus como o Senhor da sua vida. Né? Esses dias, eu não sei, aí foge do meu nível de informação aqui. Mas esses dias eu estava ouvindo, parece que 80% das pessoas que ganham um prêmio Nobel são cristãos ou judeus. Bom, Né? Porque são pessoas que temem a esse Deus que esconde tesouros para que sejam descobertos. Meu Deus. E eles ganham os prêmios pelos tesouros que descobriram. Né? Tipo, é algo interessante, eu acho que é marcante. Então, de forma prática, na Nine, né, nós temos aulas que ensinam o que é e o que se faz em cada área
e aulas de como pessoas que já se envolveram, cases de pessoas que já são influentes nessas áreas, para que o aluno vá entendendo a área e dentro de cada uma dessas áreas ele desenvolva ou descubra tesouros. E aí aqui a gente entra na sua pergunta sobre reis e sacerdotes. Lá no Jardim do Éden, nós éramos reis e sacerdotes. Porque o sacerdote é aquele que pode prestar culto, pode estar na presença de Deus. Já o rei é aquele que tem o governo sobre a terra. E na terra nós encontramos dois tipos de coisas: as coisas e pessoas. E não existe nenhum texto bíblico que diga para nós dominarmos sobre pessoas, mas existem textos bíblicos que dizem para nós dominarmos sobre as coisas. Amém. Quando a gente entende isso, né, a gente pode ir lá para Apocalipse 1, né, no texto bíblico, que daí Apocalipse 1, 5 e 6 vai nos ensinar assim, né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. Ou seja, já está dizendo que sobre a terra existem reis. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Já em Pedro vai chamar de reino sacerdotal. Ou seja, ele está dizendo assim, que o rei é ungido pelo sacerdote. A vida, a qualidade do reinado do ser humano sobre a terra depende da qualidade da sua intimidade com Deus. Uau. E aí nós precisamos, então, nos reconectar com Deus através da pessoa de Cristo Jesus, para termos o nosso sacerdócio restabelecido, e depois disso, entendemos sobre o governo da terra. Porque se você tentar governar sem a compreensão, sem o relacionamento com Deus, no modelo do mundo as coisas se invertem. Por que se invertem? Porque no modelo de Deus, nós somos reis na terra para dominar as coisas e servir pessoas. No modelo do mundo, nós queremos dominar pessoas para servir as coisas. Eu quero que as pessoas me obedeçam, eu quero mandar, eu quero ter domínio sobre elas, eu quero tirar dinheiro delas, eu quero extorquir elas para que eu possa ter as coisas que eu quero. E no modelo de Deus, ele está dizendo, ei, existem tesouros escondidos nessas coisas que você pode utilizar para servir pessoas. Aqueles que querem descobrir tesouros, eles têm que dominar as coisas, sabendo que essas coisas podem servir ao próximo. E aqui a gente encontra um pouco desse papel do rei sacerdote voltado para a visão da Nine, dessa formação de líderes que inspiram o mundo, criação de uma cosmovisão em líderes sociais. Eu acho que tem muita coisa que pode ser dita a respeito de reis e sacerdotes. Sim. Até você estava comentando antes da gente começar a gravar o programa, né, sobre a importância que você viu nesse assunto. Nossa, sim, eu lembro que quando eu entrei, né, comecei a fazer a Nine, eu não sou daqui de Curitiba, né, eu sou ali do interior de São Paulo, vim fazer a Nine, e nos primeiros dias de aulas, assim, eu já ouvia o pessoal falando assim ao meu redor, não, a gente é rei sacerdote, rei sacerdote, rei sacerdote. Eu ficava, cara, do que essa galera tá falando, que eu sou rei, que eu sou sacerdote, que isso nem deve se aplicar na minha vida, deve ser pra outra pessoa, sei lá. E quando a gente vai crescendo, então, nessa graça, nesse conhecimento, a gente sabe que a Nine, assim, são 9 meses imersivos mesmo, a gente, então, tem esse entendimento. Isso é pra mim. Deus está falando comigo. Essa é a verdade sobre a minha vida. Eu, sim, posso, então, dominar as coisas. Eu posso exercer governo sobre as coisas para servir as pessoas, para ser bênção na vida das pessoas. Isso é verdade. Isso é pra mim, isso é pra você, isso é pra você. Isso é pra você que tá assistindo a gente, né? Amém. Com certeza. Amém. Romulo, você pode falar um pouco como essa verdade, né, sobre ser rei e sacerdote, sobre ter sacerdócio com Deus, ter o relacionamento com Deus, servir pessoas, dominar sobre as coisas, servir pessoas, né? Como que isso impactou o seu ministério? Como que isso impactou a sua vida? Isso é tudo, né? Isso é uma base fortíssima. Quando Jesus foi assunto aos céus,
Ele se assentou à destra da majestade. Quando Rainha Esther quis entrar na presença do rei, o rei estendeu a mão direita, o cetro de justiça, mão direita em direção a ela. Ou seja, essa destra fala muito a respeito da comunhão, da permissão para a comunhão, de sermos aprovados para estarmos em comunhão com Deus, né? Ou seja, antes não podíamos prestar cultos a Deus, ter comunhão com Ele, mas agora Cristo está sentado à destra. Mas agora Deus estendeu a mão da comunhão para nós. Nós podemos voltar a ter comunhão com Ele através da pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele realiza um milagre. Tem um dia de sábado que Ele encontra um homem que tinha a mão direita atrofiada, a mão direita ressequida. Ou seja, era um homem que trabalhava apenas com uma mão. Se a mão direita é mão de relacionamento, podemos dizer que essa mão é a mão do sacerdócio. E a mão esquerda é a mão do reinado. Então, o homem longe de Deus é um homem que tem a mão do relacionamento atrofiada e o reinado é limitado. Por que é limitado? Porque tenta fazer algo com uma mão só. Né? A gente dá um exemplo. Tenta bater palma, né, com uma mão só. Você faz um som. Né? Você que está nos ouvindo aí, tenta bater a palma com... Agora, se você bate palma com as duas mãos, aí faz outro som, tem outra intensidade, é muito superior. Sim. Jesus, então, ele vem naquele dia e ele cura a mão direita daquele homem, simbolizando o reestabelecimento do sacerdócio. E agora aquele homem teria um reinado muito superior. Ele poderia exercer o reinado dele muito superior, mostrando então que a nossa vida de governo sobre a terra depende do nosso relacionamento com Deus. O que potencializa o nosso reinado é o nosso relacionamento com Deus. Antes de trabalhar, ore a Deus. Né? E o que eu acho interessantíssimo nessa história, Jesus faz isso no sábado. Porque a mensagem do sábado é que no sétimo dia descansou. A mensagem do sábado é que o sábado é um dia de descanso. Então ele está reestabelecendo o trabalho no descanso. O texto inteiro é cheio de significado. Ou seja, quando você trabalha baseado no seu relacionamento com Deus, é igual estar no sétimo dia lá no jardim. Uau. Nossa, isso é muito bom. Muito poder forte. Cultivar, poder cuidar, sabendo que sou mordomo das coisas de Deus, podendo saber que eu posso descobrir tesouros e eu posso servir pessoas. Então, o que isso mudou na sua vida, Romulo? Eu tenho descanso. Eu estou em Cristo Jesus. Né? Eu não estou tentando batalhar para poder... Não, eu sei quem sou, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei que Ele me deu acesso, eu posso conversar com Ele a respeito das coisas e eu encontro descanso nisso. E aí eu posso trabalhar com esse descanso. Né? A palavra de Deus nos ensina quem somos. A palavra de Deus nos ensina o que podemos. A palavra de Deus nos ensina a quem servir, aonde está de fato a motivação do servir. Né? Não é o que servir, mas a quem servir. Isso é muito então bom. A gente encontra diversos benefícios. Diversos benefícios. E trazendo esse exemplo, assim, só para, né, falando sobre o sacerdote, o reinado, e quando a gente está só no reinado ali, não tem esse relacionamento, é limitado, é ter esse entendimento também de que quando eu tenho esse relacionamento com Deus, a minha capacidade também vem dele, né? Minha capacidade, como é que eu posso fazer as coisas de uma forma limitada? Ou como é que eu posso servir, posso fazer e eu posso viver uma vida próspera, abundante, sendo que eu nem conheço esses tesouros para que eu possa usar para servir, né? E é através do relacionamento, através, então, dessa capacitação que a gente vai crescendo, e então eu entendo isso. É a cosmovisão, né? Tudo, assim, é cosmovisão, é como eu enxergo as coisas, é como eu enxergo como Deus vê as situações, não mais como eu vejo, da minha forma limitada, mas como agora eu converso com as pessoas e eu enxergo essas pessoas como Deus vê elas. E agora eu entro em ambientes e eu entro naquele ambiente enxergando como Deus vê aqueles ambientes. É diferente, é
é uma mudança muito grande, né? E isso tudo a gente, então, é capacitado, a gente aprende nesses 9 meses aí de imersão, né? Amém. Romulo, a gente queria, né, perguntar, né, o que vem por aí, né, a respeito da Nine, né? Quais são os próximos projetos, os próximos passos, né? Qual que é a sua visão, né, de futuro aí, né, a respeito da Nine? Como que eu posso dizer para vocês? Existe uma diferença naquilo que estamos e naquilo que de fato somos. Eu ainda não posso vender a Nine pelo que de fato somos, né? Não posso dizer, faça o curso porque somos isso. Mas estamos uma coisa e queremos revelar ainda outra. Então, o intuito da Nine, ou a visão da Nine, é sermos uma instituição de cursos superiores, uma universidade. Então, o que vem por aí? Nós vamos nos tornar uma universidade em algum momento. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Muita coisa Amém. boa. Né? Estamos nos programando, estamos nos organizando, né? Fazendo tudo aquilo que precisa para podermos ser uma faculdade, uma instituição de ensino superior. Então, o que vem por aí? Isso. Quando que acontece? Não posso prometer nada, né? E estamos hoje apenas como um curso, né? Livre, que tem essa função de formar, de formar esses líderes sociais. Então, mas vem muita coisa boa por aí, com certeza, né? Amém. Muito bom, Amém. muito bom. E eu acho que a gente pode, então, né, honrar ali a vida, né, das pessoas que estão nos ouvindo e deixar uma mensagem especial para elas, né? Depois de tudo isso que a gente conversou, reis, sacerdotes, esse momento assim de edificação, de pensamento da palavra, né? Romulo, então, se você pudesse trazer uma mensagem, um fechamento. Eu diria assim que a Nine é uma... Vamos profetizando, né? Uma universidade. Amém. Que inspira governo, né? Que estabelece a verdadeira função do ser humano sobre a Terra, né? Primeiro Deus muda a natureza e depois muda a forma como vemos as coisas, né? A diferença de um cristão para o outro, eles têm a mesma natureza, mas o que muda é a forma como veem as coisas, né? Então é um curso hoje, é uma universidade na declaração profética aqui de que inspira governo. E o que eu queria dizer para as pessoas é o seguinte: se você reconhece que você é um rei sacerdote, isso só é por causa da obra de Cristo Jesus, porque você se tornou uma nova criação em Cristo Jesus. Né? 2 Coríntios 5,17 vai dizer: aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. Amém. E aí você pode, então, viver a vida do rei e do sacerdote, mudando a sua cosmovisão, mudando a sua forma de pensar, não se amoldando ao padrão deste mundo, mas mudando a sua forma de pensar. E eu diria que, para você ser um excelente governador, um excelente governante, um excelente rei, não foque em problemas, foque em tesouros. Foque em descobrir tesouros. Porque descobrir tesouros revela a glória de Deus. Focar em problemas revela as obras de Satanás. Né? Foque sempre em descobrir tesouros. Como eu posso realizar tal coisa para que isso seja uma bênção na vida do meu próximo? Melhore a qualidade de vida dele. Né? Isso, de fato, seria a mentalidade de um líder social. Né? Então, esse fica meu incentivo, né? Muito bom. Foque em descobrir tesouros, inspirar o mundo. Isso aí. Amém. Amém, é isso aí. É isso Pessoal, aí. a gente vai deixar aqui abaixo, né? Então, o Instagram da Nine para vocês acompanhar ali também nosso convidado, Romulo Carvalho. Fiquem ligados aos próximos episódios, com certeza a gente tem ali essa primeira temporada onde a gente vai trazer episódios recheados de muita informação, muito conhecimento, com certeza vai agregar muito aí a sua vida. E pra gente finalizar, Romulo, a gente gostaria de pedir para você fazer uma breve oração ali de encerramento, então. Com certeza. Pai Celestial, obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas. Sabemos que esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos, nós nos regozijamos, recebemos esse dia da parte do Senhor. Pai, também abençoamos as nossas vidas, declarando paz, justiça, alegria no Espírito. Queremos te agradecer, Senhor,
por esse podcast, o Ninecast, sabendo que é um projeto do Senhor que está nascendo agora e que com certeza cumprirá o propósito para o qual está nascendo. A sua palavra diz que nós damos fruto na estação própria, as nossas folhas não murcham, tudo que fazemos prospera, porque nós estamos plantados junto ao ribeiro de águas cristalinas. Sua palavra diz que cada árvore dá fruto segundo a sua espécie. E o Ninecast é uma espécie de conhecimento, de edificação, e nós declaramos que as pessoas comerão deste fruto da edificação, do conhecimento, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós queremos agradecer pela Rayana, o Marcelo, que a sua boa mão esteja sobre eles. Amém. E também abençoar cada pessoa que está ouvindo, participando agora, né, dessa programação, crescendo, aprendendo através desse episódio, que eles possam de fato ter os olhos do entendimento iluminados pelo seu Santo Espírito. Eles possam crescer na graça e conhecimento de Cristo Jesus, e que todo o intento das trevas contra as nossas vidas caia por terra agora em nome de Jesus. Nós somos herdeiros, nós somos filhos de Deus, somos amados por Deus. Esse é o nosso lugar, essa é a nossa identidade, isso é o que somos, que possamos usufruir das nossas habilidades para servir, descobrir tesouros e abençoar pessoas. Senhor, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Amém. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rômulo. Um prazer ter você aqui com a gente. Amém. Obrigado a todos que nos ouviram. Continuem abençoados. Foi um prazer estar com vocês aqui também. Isso aí. Amém. Valeu. Até a próxima.